A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Domingos Gouveia, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite, meus irmãos. Que o Divino Mestre esteja conosco, nos amparando, nos abençoando nessa noite. Para o estudo dessa noite, nós trouxemos uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. É interessante essa passagem, anotada por Mateus, que Jesus, em seu Evangelho, muitas das vezes usou metáforas, figuras de linguagem, para nos mostrar um valor espiritual nas palavras que ele proferia. Mas dessa maneira foi um pouco diferente. Ele falou claramente: não julgueis, para que não sejais julgados. E falou ainda mais: pela medida que usarmos para medir as pessoas, para julgarmos as pessoas, essas medidas irão ser usadas contra nós. Então Jesus, de uma forma clara, de uma forma literal, ele nos fala que nós não devemos julgar outras pessoas. Com certeza, sabedor que todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades na vida e todos nós, com certeza, ou erramos ou então iremos errar em algum momento da nossa vida. Então, nós sabemos que nós julgamos o tempo todo, muitas das vezes não observamos, muitas das vezes não reparamos o que estamos fazendo. A gente acorda de manhã, vai comprar o pão, aí o pão está um pouco, passou do ponto, está um pouco queimado, a gente fala: puxa vida, esse padeiro só pode ter dormido tarde ontem à noite. A gente vê um amigo passando com a cabeça mais baixa, um pouco tristonho. A gente fala: deve ter brigado com a esposa, está com a cara fechada. Então, o tempo todo da nossa vida, nós emitimos opiniões da vida alheia sem ter certeza daquilo que está acontecendo. Não existe uma pesquisa para falar quantos julgamentos nós fazemos por dia. Mas foi feita uma pesquisa na Universidade Forest, dos Estados Unidos, falou o seguinte: que ver as pessoas com bons olhos é um indicador de que você é uma pessoa feliz, entusiasmada, nobre e emocionalmente estável. Julgar e criticar outras pessoas em contrapartida é um indicativo de desgosto. Então, meus irmãos, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos para ver o perfil de pessoas que julgam outras pessoas. Então, nós vemos aí que as pessoas que julgam e criticam as outras são mais infelizes. Uma percepção positiva da pessoa indica que a pessoa está satisfeita com a própria vida, enquanto com a percepção negativa da vida de outras pessoas são tratadas como narcisistas, infelizes e com tendência à depressão. Além do mais, também, nós sabemos que quando uma pessoa julga a outra, nós ficamos sabendo mais de quem está julgando do que quem foi julgado. E nessa época em que vivemos, onde a tecnologia está para todos os lados, onde uma notícia é falada hoje aqui, no mesmo instante, ela passa praticamente para o mundo inteiro, nós temos que tomar cuidado sobre as mensagens que estamos enviando para outras pessoas. Nós temos que tomar cuidado sobre o julgamento que estamos fazendo das mensagens que estamos recebendo. Existe um ditado que fala o seguinte: sou dono do que calo e escravo do que falo. Então, a partir do momento que em qualquer rede social eu emitir um julgamento, eu emitir um parecer sobre algo, eu sou responsável por aquilo que eu estou falando. Então, é necessário, antes de compartilharmos, antes de falarmos, antes de julgarmos as pessoas, vamos procurar saber
Qual a verdade daquele fato que eu estou recebendo, daquele fato que eu estou ouvindo? Madre Teresa de Calcutá, que não fez pesquisa nenhuma, ela nos fala o seguinte: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. É uma grande verdade. Então, nós devemos fazer uma reflexão, o tanto de julgamento que nós estamos fazendo por dia na nossa vida e o que nós podemos melhorar nesse quesito. Mas aí vem uma pergunta muito interessante. Por que julgamos? Por que caímos na armadilha de julgar outras pessoas? Na realidade, nós muitas das vezes não sabemos o que está acontecendo. Muitas das vezes nós recebemos uma notícia e, como não sabemos o fato, nós emitimos a nossa opinião daquele fato. Ou seja, nós criamos uma mensagem fictícia daquele fato que nós presenciamos, que nós vimos. Imagine bem uma mãe que leva os filhos para a escola e todo dia chega atrasado. Nós vemos aquele fato e falamos: puxa vida, que mãe mais relaxada, todo dia chega atrasada. Por que ela não acorda mais cedo? Imagine como é a casa dela, deve ser uma bagunça danada. Então essa que é a grande armadilha, meus irmãos. Nós não sabemos o fato, por que está ocorrendo, e nós simplesmente inventamos um. Então a grande razão por que julgamos as pessoas é devido ao nosso ego. Porque nós achamos que somos melhor que outras pessoas. Conscientemente ou inconscientemente, nós achamos que somos superiores às outras pessoas. Como eu não faço isso, eu chego cedo todo dia, eu chego no horário, eu tenho o direito de falar de outra pessoa. Então Chico Xavier, com a sua humildade de sempre, nos fala uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte: se nós nos achamos assim tão superiores às outras pessoas, como esperar dela um comportamento melhor que o meu? Como esperar dela que ela possa agir melhor do que eu, se eu sou melhor que ela? E o interessante disso, meus irmãos, fazendo uma avaliação da nossa vida, dificilmente ou quase nunca nós julgamos uma pessoa a quem nós achamos superior a nós. Alguma pessoa que nós admiramos, na maioria das vezes, com certeza, nós até defendemos aquela pessoa. Então, no nosso dia a dia, na maioria dos casos, nós não nos queremos envolver naquele fato. Nós queremos ficar na nossa zona de conforto, porque se talvez eu perguntasse àquela mulher por que ela atrasa todo dia, ela poderia me falar, porque ela tem 2 filhos, ela tem que deixar um que é especial, numa escola bem longe dali. Talvez se ela tivesse uma carona para trazê-la todo dia, ela conseguiria chegar no horário correto. Mas nós não perguntamos, porque nós queremos julgar ficando na nossa zona de conforto. Como então eu devo fazer isso? Jesus também, no seu Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 12, ele fala: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque é esta a lei e os profetas. Então, como nós devemos tratar uma situação dessa? Da mesma maneira que gostaríamos que as pessoas nos tratassem. Então, nós gostaríamos que as pessoas falassem pelas nossas costas, nos criticassem, nos julgassem. Então, nós devemos agir de acordo com o que gostaríamos que as pessoas agissem conosco. O que acontece muitas vezes, aquela frase de Jesus, do argueiro e a trave. Nós enxergamos o argueiro no olho da outra pessoa e não enxergamos a trave do nosso olho. Nós sabemos que o argueiro é uma coisa pequena, um cisco quase imperceptível. E a trave é um pedaço de madeira grande. E nós observamos nas outras pessoas os defeitos mais refinados, mas muitas vezes
aquele defeito grosseiro que está em nós, nós não percebemos esse defeito. Por isso que Jesus nos fala: hipócritas, tirai primeiro a trave de vosso olho, e depois veja como pode tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, com isso, com essas palavras de Jesus, será então que eu não devo corrigir outra pessoa se eu ver que essa pessoa estiver em erro? De maneira nenhuma. Jesus não falou isso. Pelo contrário, Jesus sempre nos deu as palavras de bom ânimo, palavras que pudessem nos ajudar e ajudar as outras pessoas. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 15 a 20, ele fala como tratar um irmão que está em erro. Jesus fala o seguinte: se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera como publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligado na terra será desligado no céu. Então Jesus aí nos passa uma receita. Toda vez que eu ver o irmão que estiver em erro, eu tenho que usar da caridade para aquele irmão. Usar da franqueza, mas uma franqueza que tenha humildade, que tenha caridade. Uma franqueza que não vai humilhar o meu irmão. Uma franqueza que não vai rebaixar o meu irmão. Então, nós temos sim o direito de mostrar para a pessoa que ela está em erro, mas de uma forma caridosa, de uma forma amigável, de uma forma carinhosa. Se essa pessoa não ouvir, nós chamamos um companheiro, um outro amigo, para quem sabe da boca de outra pessoa nós conseguimos falar a verdade e ela compreender. E Jesus fala o seguinte: para levá-lo à igreja, para levá-lo para um sacerdote, para levá-lo para uma pessoa que ela possa entender, que ela possa compreender o erro que ela está praticando. No final, Jesus fala: se ela não quiser, considere como publicano. Jesus fazendo uma analogia aos publicanos, que os judeus não gostavam deles, que eram os cobradores de impostos. Ou seja, as pessoas têm o livre-arbítrio. Se ela também não quiser mudar, se ela não quiser modificar as suas atitudes, é um direito que ela tem. Agora, nós como cristãos, devemos sim levar a palavra amiga, aquela palavra que possa consolar e não simplesmente julgar. Então, a frase do Leonardo da Vinci, que ele fala o seguinte: os olhos são a janela da alma e espelho do mundo. Exatamente. Então, tudo que nós olhamos, nós julgamos para a nossa janela interna, que é o nosso coração. Então, nós temos que observar como estamos vendo as coisas ao nosso redor. Se nós estamos tendo uma percepção positiva das pessoas, ou simplesmente só olhamos o lado negativo da pessoa. Porque eu posso ver uma coisa e entender de uma maneira. A mesma pessoa pode ver essa mesma coisa e entender de uma maneira diferente. Então resta saber o que os nossos olhos estão julgando para a janela da nossa alma. Qual as mensagens que nós estamos julgando para dentro de nós, como vimos outras pessoas. Lembrando o seguinte, tá, meus irmãos? Que quando vemos um defeito na pessoa, muito rapidamente, é porque nós conhecemos bem esse defeito. É porque nós somos craques nesse defeito. Então, é necessário nós fazermos essa avaliação. Qual a percepção que eu estou tendo dos meus irmãos do dia a dia? Então, julgar as pessoas é muito fácil, difícil é nós nos envolvermos com as pessoas e entendermos aquilo que está acontecendo. Quantas pessoas passam por dificuldade? Se nós soubéssemos as histórias secretas de todas as pessoas, encontraríamos na vida de cada uma dessas pessoas sofrimentos e dores suficientes para desarmar o nosso ódio, para desarmar a nossa raiva. Quantas pessoas que passaram traumas na infância e talvez por uma questão de autodefesa, às vezes tratam mal as pessoas, mas elas só querem indulgência, elas só querem perdão, elas só querem benevolência.
que é a caridade em prática que todos nós devemos pregar: benevolência, indulgência e perdão. E lembrando sempre que toda vez que apontamos o dedo para outras pessoas, estamos automaticamente apontando 3 dedos para nós. Nós sabemos que uma das grandes passagens do Evangelho de Jesus foi com a mulher adúltera, que Jesus foi exposto aos fariseus para que ele pudesse condenar aquela mulher. Mas ele, dando uma lição maravilhosa para nós, ele fala com aqueles fariseus que estavam ali: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, gente, serve muito para nós. Quem de nós nunca errou? Quem de nós ainda não vai errar? Então, nós não temos direito de julgar a vida de outras pessoas. Jesus, o ser espiritual mais evoluído que já passou aqui na Terra, ele não julgou ninguém. Quem somos nós para julgarmos outras pessoas? Agora é interessante ver nessa passagem que Jesus não julgou a mulher adúltera, mas também não foi conivente com ela. Ele falou: vá e não peques mais, vá e não continue nesse caminho. Ele não foi conivente com ela. Então, meus irmãos, nós não devemos julgar as pessoas, mas nós podemos condenar o erro. Podemos condenar o erro e falar com a pessoa de uma maneira tranquila, com caridade, com simplicidade, trazendo a pessoa para o nosso lado, para o lado do convívio de Jesus. Então, todas as vezes que alguma pessoa falar um fato para a gente, ou que a gente vê o fato nas redes sociais, antes de passar para frente, nós devemos passar pelas 3 peneiras. Que 3 peneiras que são essas? São as peneiras da verdade, da bondade e da utilidade. Aquilo que a pessoa está falando para mim, ou aquilo que eu estou vendo numa rede social, é verdade? Eu tenho que procurar saber. Eu tenho que entender se aquilo é verdade. É bom? Essa mensagem que eu estou recebendo, ela é boa? É uma mensagem edificante? É uma mensagem que vai ajudar alguém a sair de uma depressão, de um pensamento negativo? Isso eu tenho que observar. E essa mensagem que eu estou recebendo, essa fala que eu estou recebendo é útil? Vai ter utilidade para outras pessoas? Então, todas as vezes que alguém falar alguma coisa com a gente, ou que a gente ouvir em algum lugar, nós temos que fazer passar por essas 3 peneiras. É verdade? É bom e é útil? Pois dessa maneira nós estaremos fazendo a caridade. Dessa maneira nós estaremos tratando as pessoas da mesma maneira que nós gostaríamos que fosse tratado. Então, meus irmãos, nessa noite de hoje, eu gostaria que todos nós pudéssemos fazer uma reflexão da nossa vida para ver se estamos julgando as pessoas, para ver se estamos julgando a revelia, não dando à pessoa o direito de defesa. É o que foi feito com Jesus na sua crucificação. E Jesus perdoou a todos nós. Então é necessário nós fazermos essa reflexão no nosso dia a dia. O quanto eu tenho julgado, o quanto eu tenho perdoado também as pessoas. Lembrando que pessoas evoluídas falam de coisas espirituais, pessoas inteligentes falam de ideias, pessoas comuns falam de coisas, pessoas mesquinhas falam de outras pessoas. Então nós temos que entender de qual tipo de pessoas que nós estamos hoje no nosso dia a dia. Qual pessoas que nós queremos ser no dia a dia. O tempo todo somos solicitados ou estamos envolvidos em situações onde estamos julgando as pessoas sobre os mais variados assuntos e na maioria das vezes fazemos julgamento errado da situação. Antes de julgarmos, vamos nos perguntar: o que eu pensaria se viesse uma pessoa fazendo o que eu faço? Será necessário eu tirar o que tenho no meu interior e colocar no meu espelho, para que eu possa refletir a mensagem do Cristo, para que eu possa refletir o Evangelho de Jesus no meu dia a dia, com a minha família, com meus amigos, com meus colegas, enfim, com todas as pessoas que eu tenho contato.
Que Jesus possa nos abençoar, nos proteger e nos iluminar, e que possamos cada dia sermos pessoas melhores. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.